Olá pessoal, tudo bom? Bem, vou estar gravando aí essa aula de exercícios para vocês, né? Acerca do nosso último assunto, que foi eletroquímica. Então eu tô aí no Feltre, volume 2. Vou estar fazendo alguns exercícios, tanto do capítulo 8 quanto do capítulo 9, tá? Que aí esses exercícios vão estar englobando lá a parte de processos de oxidação e redução, né? Que envolve, por consequência, o cálculo do NOx nas espécies. E depois a gente faz alguns exercícios de pilha e também de eletrólise, tá bom? Então eu vou começar aí nessa questão 11 da Unirio. Tem 3 reações aí, né? Então analisa as seguintes reações e aí tá perguntando os agentes oxidantes em cada uma delas. Então, para a gente poder relembrar, né? Eu passei o macetinho para vocês do por e o gro. Então, a gente tem o por e o gro. Então, a gente viu que a espécie que perde elétron oxida, então vai ser o agente redutor, enquanto quem ganha elétron reduz, então vai ser o agente oxidante. Então, o agente oxidante é aquele que faz o outro oxidar. Por consequência, o agente oxidante é quem reduz, né? Então, a gente tem que analisar nessas reações quem sofre um processo de redução, porque aí vai ser o agente oxidante. Então, na primeira reação, a gente tem aí o HCl. Percebam, essas reações elas estão balanceadas, né? Sendo que para a gente poder analisar esse processo, se aconteceu redução ou oxidação, o coeficiente estequiométrico propriamente dito não nos importa. Então, eu vou repetir aqui a reação sem o coeficiente estequiométrico, tá? Ele não vai fazer diferença na análise. Então, a gente tem o ácido clorídrico com ácido nítrico, formando aí o dióxido de nitrogênio, mais o gás cloro, mais a água. Então, para a gente poder analisar quem oxidou, quem reduziu, a gente tem que determinar o NOx de todo mundo na reação. Então, fazendo aí a determinação do NOx, o hidrogênio, ele apresenta NOx mais 1, quando ele está ligado a metal. Então, aí são todas as regrinhas que a gente viu, né? Essas regrinhas é importante que estejam com a gente. Então, hidrogênio tem NOx mais 1 ligado a metal, que o caso é o cloro. O cloro está na família 7A, então vai ter NOx menos 1 em substâncias não oxigenadas, que não têm oxigênio. Aqui, novamente, o hidrogênio é mais 1, está ligado a um metal. O oxigênio vai ser menos 2. O oxigênio ele é menos 2 quando ele não está nem em peróxido e nem em superóxido, né? E aí a gente vai pensar que o somatório dos NOx dos elementos de um composto tem que zerar. Então, o oxigênio é menos 2, só que nós temos 3 oxigênios, então a parte negativa do composto é menos 6. O hidrogênio é mais 1. Então, quanto falta para a gente chegar a mais 6, porque mais 6 com menos 6 aí dá zero. Então, necessariamente, o nitrogênio tem que ser mais 5, tá? O oxigênio aqui, menos 2. Aí a gente vai fazer menos 2 vezes 2, porque tem 2 oxigênios, vai dar menos 4. Então, o nitrogênio vai ter que ser mais 4 para zerar o composto. O Cl2 vai ter NOx zero, porque toda substância simples apresenta NOx zero. O hidrogênio vai ser mais 1, porque ele está ligado a um A metal. E o oxigênio, menos 2. Show de bola? Então, depois que a gente determina o NOx de todo mundo, a gente vai ver quais espécies sofreram alteração do NOx. Então, a gente percebe aqui, ó, que o cloro do reagente para o produto, ele era menos 1 e passou a ser zero. E o nitrogênio era mais 5 e passou a ser mais 4. Aí a gente viu o seguinte, se a gente for analisar o hidrogênio ou o oxigênio, do reagente para o produto, eles não alteram o NOx, então eles não sofrem nenhum processo nem de oxidação e nem de redução. O cloro, ele foi de menos 1 para 0, ele teve um aumento do NOx. Quando a gente tem um aumento do NOx, é porque aconteceu uma oxidação. Agora o nitrogênio foi de mais 5 para mais 4, ele diminuiu o NOx, então ele sofreu uma redução. Então, como a gente quer o agente oxidante faz o outro oxidar, portanto ele reduz. Então, o agente oxidante é quem sofreu a redução. E aí, quem sofreu a redução foi o nitrogênio. Mas quando a gente fala do agente, a gente não vai falar que o nitrogênio é o agente oxidante. É a substância que está o nitrogênio. E lembrando que os agentes são sempre os reagentes.
Então, por mais que o NO2 participe do processo, ele é o produto, então ele não é um agente. O agente é sempre o reagente e é a substância que está a espécie que reduziu. Então, o agente oxidante da primeira reação é o HNO3. Então, esse é o agente oxidante na primeira reação. A gente vai ter que usar o mesmo raciocínio para a segunda reação para poder encontrar aí o agente oxidante na segunda reação. Então, vamos lá. Aqui na segunda reação, a gente tem lá o Cl2 mais H2O2, então gás cloro mais água oxigenada, formando HCl mais O2. Lembrando que eu estou repetindo sem os coeficientes estequiométricos, porque para essa análise ele não nos importa. Determinando novamente o NOx. O NOx do Cl2 vai ser zero, é uma substância simples. O hidrogênio NOx mais 1 ligado a metal. Aqui o H2O2 é água oxigenada. A água oxigenada é o peróxido de hidrogênio. O oxigênio, quando está em peróxidos, apresenta um NOx menos 1, hidrogênio mais 1, cloro menos 1, oxigênio, substância simples, NOx zero, né? O O2 ali. Então, as alterações que a gente teve do NOx foi do cloro, né? Ele foi de 0 para menos 1, e do oxigênio, que foi de menos 1 para 0, né? O hidrogênio não houve alteração do NOx. Então, para a gente analisar o que aconteceu aí, o cloro foi de 0 para menos 1, o NOx diminuiu. Então, se o NOx diminuiu, houve uma redução. Agora, o oxigênio foi de menos 1 para 0, o NOx aumentou. Então, houve uma oxidação. A gente sabe que quem reduz é o agente oxidante. Então, o agente oxidante, nesse caso, é o Cl2. Tá bom? E aí, a gente vai usar a mesma ideia na última reação, que é a reação aí do zinco. Então, a gente tem lá Zn mais MnO2, formando o óxido de zinco, mais Mn2O3. Mn2O3. Então, vamos lá. Determinando os NOx, zinco está ali em uma substância simples, então ele vai ter um NOx zero. O oxigênio aqui é menos 2. Então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, então o manganês vai ser mais 4. O oxigênio aqui é menos 2, então o zinco vai ser mais 2. Independente disso, o zinco tem NOx fixo, então o NOx fixo do zinco é mais 2. E aqui a gente tem o Mn2O3. Aqui pode usar dois raciocínios. A gente pode aplicar a regra do cruzamento, ou a gente poderia usar o raciocínio para poder zerar a substância. Então, tanto faz. Se fosse o cruzamento, primeira parte positiva, segunda negativa. O 2 do manganês sobe para o oxigênio e o 3 do oxigênio sobe para o manganês. Então, dariam essas cargas. Mas também a gente poderia pensar assim: o oxigênio tem NOx fixo, que é menos 2. Então, a parte negativa seria menos 2 vezes 3, que daria menos 6. Então, a parte positiva teria que ser mais 6. Então, mais 6 seria toda a parte positiva, que equivale a 2 manganês. Mas como a gente quer saber o NOx do manganês individualmente, teria que fazer mais 6 dividido por 2, então dá mais 3. Então, seria um outro raciocínio. Então, agora a gente vai lá ver o que aconteceu. O zinco foi de 0 para mais 2, o NOx aumentou, então ele oxidou. E o manganês foi de mais 4 para mais 3. Mais 4 para mais 3, o NOx diminuiu, então ele reduziu. O oxigênio não teve alteração do NOx. Então, o agente oxidante é quem está reduzindo. Então, o manganês que está sofrendo a redução. Então, o agente oxidante é toda a substância, o MnO2. Então, o MnO2 é o agente oxidante, tá? Então, aí a letra correta na questão 11 seria a letra E aqui, né?
o ácido nítrico, o Cl2 e o MnO2. Letra E aí na questão 11. Show de bola? Vamos agora para a questão 33. Questão 33 já é uma questãozinha aí de pilha. Vamos lá. Questão 33 aí. Questão 33 fala o seguinte, que mergulhando uma placa de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata, observa-se a formação de uma coloração azulada na solução, característica da presença de Cu+2 e de um depósito de prata. Sobre essa reação, pode-se afirmar corretamente que já podemos pensar duas coisas aí. Esse enunciado já nos diz muita coisa. Porque, olha só, tá falando pra gente que a gente pega uma placa de cobre. Se a gente está pegando uma placa de cobre, essa placa ali é o cobre metálico, né? Cobre metálico é justamente o cobre zero. Então, eu peguei a placa de cobre. E aí, colocou numa solução de nitrato de prata. A solução de nitrato de prata, como está em solução, a prata vai estar na sua forma iônica, porque eu vou pegar o nitrato de prata, vou colocar em água para formar a solução. Então, esse nitrato de prata é o AgNO3. Em água, vai acontecer a dissociação, então a gente vai ter o Ag+, mais o NO3 menos. Então, a gente vai ter a presença desses íons na solução. Então, a gente vai ter a presença lá do Ag+, na solução, né? Então, eu tenho essa placa de cobre metálica que foi imersa em uma solução que tem o Ag+. Aí tá falando que, quando isso aconteceu, observa-se a formação de uma coloração azulada na solução, característica da presença de Cu+2. Então, quando eu coloquei um com o outro, o Cu0, ele se converteu a Cu+2 e começou a ter um depósito de prata. Então, eu comecei a ter um depósito de prata zero na placa, tá? Então, quando fala que houve o depósito, é porque eu estou formando prata e ela está se depositando na placa. Se eu estou depositando prata na placa, eu tenho justamente agora ali a espécie metálica, que é com o seu NOx zero. Então, Ag0 aqui sendo formado. Então, eu tinha Ag+ na solução, só que quando eu coloquei a placa de cobre, eu comecei a depositar prata zero. Então, esses dois processos estão acontecendo aí nesse meio. Consequentemente, a gente vê que o cobre foi do NOx 0 para +2. O NOx aumentou. Então, o cobre está sofrendo um processo de oxidação. Os elétrons que o cobre está perdendo, está indo para a prata. Por quê? A prata era G+, tinha um elétron a menos e foi a Ag0, ganhou um elétron. O NOx está diminuindo, então aconteceu um processo de redução. E aí a gente tem o processo redox da pilha, que é justamente o que a gente sabe que tem que acontecer na pilha, um processo de oxirredução. Minutinho que travou. Então, aqui, redução. Beleza. Então, diante a isso, tá lá. Letra A. A concentração de íons de nitrato diminui durante o processo. Esses íons nitratos na solução, que seria o NO3-, eles não participam do processo redox. Então, não tem como eles diminuir ou aumentar. A quantidade deles vai permanecer a mesma no meio, tá? Eles não estão participando de reação. Então, a letra A está errada.
A letra B fala que o cobre metálico é oxidado pelos íons de prata. Agora sim, né? O cobre metálico, ele sofre a oxidação. A oxidação acontece graças ao agente oxidante, que faz o agente oxidante reduz, fazendo o outro reduzir. E quem está reduzindo é justamente a prata, e consequentemente é o agente oxidante. Então, o cobre metálico ele é oxidado pelos íons de prata. Então, a resposta correta já é a letra B, tá? Passando rapidinho nas outras letras, a letra C fala que o íon prata cede elétrons à placa de cobre. Na verdade, a prata ela está reduzindo, então ela está ganhando elétrons, tá? Então, isso aí está errado. Letra D, o íon prata é o agente redutor. Se a prata está sofrendo redução, ela é o agente oxidante, tá? E a letra E, um íon prata é reduzido para cada átomo de cobre arrancado da placa. Essa letra E, para a gente poder concluí-la, a gente tem que pensar na reação global que está acontecendo desse processo. Então, olha só. É interessante que a gente revise isso aí. Isso aí está errado, né? Mas por que está errado? Vamos lá. Coloquei aqui sucintamente o que está acontecendo tanto no cobre quanto na placa. Agora eu vou escrever por completo essas semi-reações e a reação global, tá bom? Então, escrevendo por completo, a gente vai pensar da seguinte maneira. Deixa eu... Vou dar uma apagada aqui na tabela em cima, só para eu ter um espaço aqui para poder fazer aqui a questão. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou montar as semi-reações, a reação global do processo, para eu poder analisar quanto de cobre eu utilizo para poder reagir com a prata, tá? Então, olha só. Eu tenho lá. O cobre, ele é cobre zero. O cobre zero está indo a cobre mais 2. Então, ele está oxidando, perdendo os 2 elétrons. Então, a semi-reação de oxidação seria o cobre zero. Cobre zero está perdendo 2 elétrons, então está formando o cobre mais 2 mais os 2 elétrons perdidos. Quando a gente escreve a semi-reação, a gente coloca os elétrons que estão sendo perdidos. Agora, a prata está ganhando elétron. Então, eu tenho a prata, Ag+. Ag+ é uma prata que está sem um elétron, então a prata vai ganhar esse um elétron indo a prata zero. Então, isso aqui seria a semi-reação de redução. Para a gente poder montar a reação global desse processo, a gente corta os elétrons para repetir a reação. O que ficou no reagente e o que ficou no produto. Só que dessa maneira a gente não pode cortar esses elétrons, porque aqui eu tenho 2 elétrons e aqui eu tenho 1 elétron. Então, eu vou ter que fazer o ajuste. Então, eu vou multiplicar essa segunda reação por 2, para eu poder igualar a quantidade de elétrons. Então, a primeira reação eu vou repetir, CO0 formando CO mais 2 mais os 2 elétrons. A segunda reação eu vou multiplicar toda por 2, então vai ser 2Ag+, mais 2 elétrons, indo a 2Ag0. Agora sim, a quantidade de elétrons é a mesma, então esses 2 elétrons se cancelam com esses 2, então eu vou ter cobre 0 mais 2Ag+, formando cobre mais 2 mais 2Ag0. Essa é a reação global desse processo. É a reação de ox-redução. Então, olha só. A letra E falava assim, um íon prata é reduzido para cada átomo de cobre arrancado na placa. Na verdade, não. Eu preciso de 2 íons prata para cada átomo de cobre. A cada um átomo de cobre, eu preciso de 2 íons prata. Não é uma proporção de 1 para 1, é uma proporção de 1 para 2. Então, por isso que a letra E, ela está errada. Show de bola?
Então, isso aí é a questão 33. A questão 33 é uma questão que envolve praticamente quase todos os raciocínios que a gente precisa aí pensar em relação às nossas pilhas, tá? Ó, fazer essa questão 37 aí rapidinho. Questão da VUNESP. A questão 37, a gente tem justamente a pilha que eu fiz com vocês na aula, que é a pilha de zinco e cobre. Então, fala, a equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha. Então, na realidade, aí está mostrando já a equação global, e essa equação global surgiu das duas semi-reações. E aí a gente quer saber quem é um cátodo, quem é um ânodo, quem sofre oxidação, agente. Bem simples, porque a gente vai pensar o quê? O zinco. O zinco ele era zero, porque aqui é a substância simples, e ele foi a mais 2. Se o zinco era zero e foi a mais 2, o zinco ele está sofrendo oxidação, teve aumento do NOx. Então, o zinco está sofrendo oxidação. O cobre foi de mais 2 para zero. Então, substância simples, NOx zero. Mais 2 para zero, o NOx diminuiu, está sofrendo redução. Analisado isso, aí a gente tem que relembrar o quê? A gente tem lá o POR e o GRO. Quem perde elétron oxida, agente redutor. Quem ganha elétron reduz, agente oxidante. O POR, né, que é onde acontece a oxidação, é o anodo da pilha, ou ânodo. Agora, o GRO, onde acontece a redução, é o catodo da pilha. Na pilha, o anodo é o polo negativo e o catodo é o polo positivo, né? Então, a gente tem lá, o zinco metálico é o catodo. Se o zinco oxidou, oxidação é o anodo. Então, isso está errado. Letra B, o íon cobre sofre oxidação. Na verdade, não, o íon cobre está reduzindo a cobre zero. Então, está errado. O zinco metálico sofre aumento de massa. Se o zinco está oxidando, oxidação está associada à corrosão. Então, o zinco ele está corroendo. Quem aumenta de massa é quem está reduzindo, porque está tendo deposição na placa metálica, então a placa aumenta de massa. Quem está aumentando de massa aí é o cobre, tá? É exatamente a pilha que a gente fez em aula, são todos os raciocínios que a gente fez nela, tá? A letra D fala que o cobre é o agente redutor. O cobre está reduzindo, então na realidade ele é o agente oxidante. Letra E, os elétrons passam dos átomos de zinco metálico aos íons de cobre. Agora sim, né? Se o zinco está oxidando, ele está perdendo os elétrons para o cobre, que está reduzindo, que está ganhando. Então, os elétrons vão do zinco para o cobre. Então, a letra correta aí é a letra E. Tá bom? Questão da VUNESP. VUNESP, né, é conhecida por ter, às vezes, umas questões mais elaboradas, né? Um grau de dificuldade um pouco maior. Essa questão aí foi bem simples. Deixa eu ver mais umazinha aí pra gente fazer. Vamos fazer aí essa questão 39. Continua aí o raciocínio do zinco e do cobre. A questão 39 fala assim, ó. A vida de uma pilha na qual as duas semi-reações são o que está apresentada pode ser aumentada usando-se. Então, vamos lá. A gente quer saber como que a gente pode aumentar a vida da pilha. Bem, a vida da pilha a gente pode aumentar, né, fazendo com que a pilha aconteça por mais tempo. A gente pode aumentar a massa do eletrodo que corrói, né? Ou a gente também pode concentrar a solução que está reduzindo. Porque se a gente concentrar a solução que está reduzindo, eu vou ter mais íons para poder ganhar elétron e reduzir, né? Então, as letras A e C para essa questão, elas estão corretas. Por quê? O zinco a gente já sabe que oxida e o cobre reduz, foi o que a gente terminou de ver. Então, se a gente colocar um eletrodo de zinco maior, vai funcionar para aumentar essa vida útil, porque essa questão está com duas letras corretas. Porque se eu aumentar o eletrodo de zinco, eu estou aumentando a placa que sofre a corrosão. Então, show de bola. E outro ponto é,
Um eletrodo maior de cobre não vai interferir, porque na verdade a gente vai formar cobre ao longo do processo, tá? Agora, se a gente concentrar a solução de cobre, sim, aí a gente vai aumentar essa vida útil, porque eu vou ter mais íons na solução para poder receber o elétron, reduzir e formar o cobre zero, tá? Uma solução de sulfato de zinco diluída não faz sentido, e uma ponte salina entre as soluções. A ponte salina não vai aumentar a vida útil propriamente dito, mas a ponte salina vai manter o equilíbrio elétrico. A gente precisa dela para simplesmente a pilha funcionar, tá? Vamos lá na questão, deixa eu ver. Vamos aí nessa questão 46. Já é uma questão aí para a gente poder pensar na DDP da pilha, tá? Alguns raciocínios importantes nela. Então, a questão 46 fala o seguinte. Nós temos duas semi-reações, do níquel e da prata. Percebam que essas duas semi-reações, a gente está tendo uma diminuição do NOx, então são semi-reações de redução. A questão deu pra gente os potenciais de redução da prata e do níquel, tá? E quer saber o potencial da pilha, o ΔE da pilha, o cátodo e o anodo são respectivamente. Bem, para saber quem é o cátodo e o anodo, o cátodo e o ânodo, a gente já pode pensar o seguinte: cátodo é quem reduz, né? Isso aí foi o raciocínio que eu trabalhei com vocês no iniciozinho da aula. Por quê? A gente vai pensar o quê? Quem tem o maior potencial de redução, consequentemente, vai reduzir. Quem tem o maior potencial de oxidação, quem tem o maior potencial de redução, reduz. Quem tem o maior potencial de oxidação, oxida. Como as nossas informações estão a mérito do potencial de redução, quem tem o maior potencial de redução é a prata, que é positivo aí. Então, se a prata tem o maior potencial de redução, consequentemente, ela reduz. Então, se a prata reduz, ela é o cátodo. Consequentemente, o níquel vai oxidar, então ele vai ser o anodo. Para a gente poder calcular o potencial da pilha, que é o ΔE, a gente faz o potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Então, o potencial da pilha, potencial do cátodo, que é a prata, é 0,8, menos o potencial do anodo, que é menos 0,24. Então, aí, a gente vai fazer potencial vai ser igual a 0,8 mais 0,24. Então, isso vai dar para a gente 1,04 volts, né? Então, a letra correta para essa questão 46 vai ser a letra A, né? A 1,04 volts, a prata como cátodo e o níquel como anodo. Show de bola? Isso aí era a questão 46. Vamos fazer essa questão aí, 49. Questão 49, a gente tem aí uma pilha, né? E essa pilha, ela é formada, né, por chumbo e por cobre. Foi dado pra gente os potenciais de redução. Como que eu sei que o potencial ali de redução, se ali embaixo não tá o redzinho? É porque as semi-reações que estão sendo apresentadas aí é de redução, tá? Aí fala, podemos afirmar corretamente sobre essa célula aqui. Pergunta cátodo, anodo, DDP da pilha. Então,
vamos aí calcular a DDP da pilha, né? A gente vai pensar aqui, novamente, eu vou analisar os potenciais. A gente vê que o cobre tem o maior potencial de redução, então ele reduz. Então, nessa pilha ele é o cátodo. Consequentemente, o chumbo é o anodo. Então, para a gente calcular o potencial da pilha, a gente vai pegar o potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Então, a DDP da pilha, ou ΔE, vai ser mais 0,34 menos 0,13. Cátodo menos anodo. Então, o potencial dessa pilha, a gente vai fazer lá 0,34 mais 0,13. Então, a gente vai ter aí 0,47 volts como o potencial dessa pilha. Então, a letra A está falando que o chumbo é o cátodo, isso já está errado, é o cobre. Letra B, o eletrodo de chumbo é o anodo, verdade, e a DDP da pilha é de 0,47. Aí já é a letra B, né? A 49, letra B é a correta. Vou passar nas outras para a gente analisar. Letra C está falando que a transferência de elétrons se dá do cobre para o chumbo, porque o potencial do cobre é maior do que o do chumbo. É o exato oposto, né? A transferência de elétrons vai de quem oxida para quem reduz. Então, tem que ir do chumbo para o cobre, tá bom? Aí, porque o potencial do cobre é maior que o chumbo, aí tá certo. Porque o potencial do cobre, por ser maior que o do chumbo, faz com que ele reduza e o chumbo oxide. Só que aí a parte que tá errada, que tá falando que vai do cobre para o chumbo, não, é do chumbo para o cobre. Letra D, DDP da pilha aí é de 0,21, isso está errado, e a oxidação acontece no cobre. Na verdade, a redução que acontece no cobre. A reação global espontânea da pilha para a gente montar, o potencial já está errado, está negativo, né? Menos 0,47. E a reação global aí, para a gente montar essa global, basta que a gente faça a semi-reação de redução, ela permanece a mesma, porque no caso do cobre, porque ele reduz. E a do chumbo, a gente vai ter que inverter, porque essa é a de redução, só que o chumbo oxida. Então, eu tenho que escrever a de oxidação. Então, para a gente poder fazer isso aí, vou apagar aqui só para ter um espaçozinho. Então, a gente vai ter que fazer lá, ó. A semi-reação de redução do cobre permanece a mesma, porque ele realmente reduz. Então, vai ser Cu mais 2 elétrons, formando seu zero. Agora, o chumbo oxida, então, ao invés de eu escrever a de redução, vai ser o de oxidação. A semi-reação de oxidação é o inverso da de redução. Então, vai ser Pb, formando Pb mais 2 elétrons. A quantidade de elétrons é a mesma, então, corto os 2 elétrons, então vai ficar... Vai ficar Cu mais 2. Cu mais 2 mais Pb, formando Cu0 mais Pb mais 2. Essa aí seria a reação de oxirredução desse processo. E aí também está errado de oxirredução, tá bom? Letra certa aí é a letra B. Vamos agora um pouquinho lá abaixo, para a gente poder fazer algumas questões que envolvem a eletrólise. Então, eu vou lá no capítulo 9. Capítulo 9 aí. Questão 1. Capítulo 9, questão 1. A questão fala lá que a eletrólise do cloreto... Então, só para a gente dar uma relembrada, né? Todas as questões que a gente fez agora foi de pilha.
Pilha envolve um processo espontâneo, então a gente tem conversão de energia química em elétrica. Agora a gente vai falar de eletrólise. Eletrólise é o processo contrário a isso, é um processo não espontâneo, na qual a gente vai ter a conversão da energia elétrica em energia química. Ou seja, a gente precisa de uma corrente elétrica para a eletrólise acontecer, tá bom? Então, na questão fala assim, a eletrólise do cloreto de sódio fundido foi exatamente a eletrólise que eu fiz com vocês em aula. Produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon. Se a eletrólise é do cloreto de sódio fundido, a gente vai ter o NaCl, que vai ser aquecido. Quando a gente funde, né, um sal, vai acontecer o processo de dissociação igual o sal, igual acontece com o sal quando ele é colocado em água. Bebendo uma água. Então a gente vai formar lá o Na mais Cl-. Então eu tenho esses dois íons que vão participar do processo, certo? A gente quer saber se nesse processo o sódio recebe 2 elétrons, o cloro recebe 2 elétrons, o sódio recebe 1 elétron. O que acontece aí? Bem, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, se eu tenho Na mais e Cl- no meio, quando a gente fornecer a corrente elétrica para esse processo, né, e o processo começar a acontecer, eu vou ter 2 eletrodos. Cada eletrodo vai funcionar como um polo positivo e um polo negativo, tá? O Na+, por ter carga positiva, ele vai para o polo oposto, ele vai para o polo negativo. Polo negativo na eletrólise equivale o cátodo. E o polo positivo na eletrólise é o anodo. Então, vamos relembrar uma coisa. Cátodo, independente se seja pilha ou eletrólise, reduz. E anodo, independente se seja pilha ou eletrólise, oxida. A inversão que a gente tem é do polo. O cátodo em uma pilha, o polo é positivo. Na eletrólise, o polo é negativo. O anodo em uma pilha, o polo é negativo. Na eletrólise, o polo é positivo. Essa é a inversão, tá? Então, o Na+, vai para o polo negativo, consequentemente vai para o cátodo. Então, o Na+, reduz. Então, ele vai ganhar elétron. Então, eu vou ter o Na+, tá desformatando alguma coisa aqui. Eu vou ter o Na+, ele vai ganhar um elétron indo a Na0, tá bom? Então, essa é a redução do sódio. Agora, o Cl-, que vai para o polo positivo, ele está indo para o anodo, então ele oxida. Então, o Cl-, que já tem um elétron a mais, ele vai perder um elétron, se transformando em Cl0. Sendo que quando eu expliquei isso para vocês, eu falei que Cl0 é uma espécie que não existe, é uma espécie que não tem estabilidade. A gente não existe cloro metálico, né? Porque o cloro é um ametal. Então, toda vez que nós temos ametais ou hidrogênio, a gente não vai ter a formação da espécie com NOx zero. Não o átomo sozinho, na sua forma atômica. A gente vai ter a formação do gás. Então, a gente vai formar o Cl2. Para a gente formar o Cl2, eu vou precisar de 2 Cl-. E se eu tenho 2 Cl-, cada Cl- vai perder um elétron, então eu vou perder no final 2 elétrons. Então, essa vai ser a semi-reação de oxidação. Então, eu tenho o sódio ganhando um elétron e eu tenho o cloro perdendo 2 elétrons. Tá bom? Então, aí, melhor dizendo, eu tenho cloro. Cada cloreto, que é o Cl-, ele perde um elétron. Só que no final, na semi-reação para formar o gás cloro, eu vou ter 2 cloretos, cada um perdendo um elétron, então eu vou ter uma perda total de 2 elétrons formando Cl2. Então, na letra A fala que o sódio recebe
2 elétrons. Errado, porque o sódio só recebe 1 elétron. O cloreto recebe 2 elétrons, também não, porque o cloreto perde. O sódio recebe 1 elétron, aí sim, o sódio está no cátodo, ganha elétron, então ele recebe 1 elétron, letra correta, letra C. A letra D fala que o cloreto perde 2 elétrons. O cloreto em si não perde 2 elétrons. Um cloreto perde 1 elétron. Só que no processo eu vou precisar de 2 cloretos. Então, no total, eu vou perder 2 elétrons, mas o cloreto por si só perde 1 elétron só, tá bom? E tá falando que o sódio perde 1 elétron na letra E, e não, porque o sódio, ele ganha elétron, tá bom? Questão 2. Questão 2 fala o seguinte pra gente. Para obter potássio e cloro, a partir de KCl sólido, deve-se fazer uma eletrólise com 2 eletrodos inertes. Qual a alternativa é incorreta? Então, a gente quer obter potássio e cloro a partir do KCl sólido. E aí, a gente vai fazer uma eletrólise com 2 eletrodos inertes. A letra A fala o seguinte. No caso, a gente quer a incorreta. Para que a eletrólise ocorra, é preciso fundir a amostra de KCl. Verdade, né? Porque se o KCl está sólido, não tem como acontecer um processo eletrolítico, se não fundir ou colocar em água. Então, precisa de uma coisa ou outra. Então, sim, vai precisar fundir a amostra. Tá certo? Mas a gente quer incorreto. Letra B. O ânion Cl- será oxidado no anodo. O Cl- vai para o polo positivo. E aí, o polo positivo na eletrólise é o anodo, onde acontece a oxidação. Então, verdade, o Cl- vai ser oxidado no anodo. Letra C. O cátion K+, será reduzido no cátodo. K+, positivo, vai para o polo negativo. O polo negativo na eletrólise é o cátodo, onde acontece a redução. Então, certinho. Letra D. O potássio obtido será recolhido em um recipiente contendo água, para evitar o seu contato com ar. Não faz sentido a gente colocar água, porque o potássio, como ele está indo para o cátodo, né, que é o polo negativo, ele está sofrendo redução. Então, a gente vai começar a formar o potássio metálico. Então, a gente vai formar o metal potássio, não faz sentido que a gente coloque água, né? Porque a gente poderia até promover algum tipo de reação, a gente mudaria a característica da substância, não faz sentido que isso aconteça. Então, letra D, incorreta. A letra E fala que, se os eletrodos fossem de cobre, o cloro formado reagiria com ele. Isso é verdade, porque o cobre não é um eletrodo inerte, ele participaria do processo. Eletrodos, para serem inertes, eles precisam ser pouco reativos, ou praticamente não ter reatividade. Então, a platina, por exemplo, é um eletrodo interessante de usar. Grafite é um eletrodo interessante de usar, né? Que não vai ser inerte ali no processo e não vai participar da reação, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar aí na questão 5. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Fazer a 4 e a 5. Vamos fazer a 4 e a 5. A questão 4 fala assim. Tem 2 semi-reações. E fala que a produção industrial de gás cloro ocorre a partir da eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Sobre esse processo foram feitas algumas afirmações. Exatamente a eletrólise que eu fiz com vocês em aula, tá? A eletrólise aquosa do NaCl e fizemos a ígnea. Nesse caso, é uma questão de eletrólise aquosa. Quando a gente tem uma eletrólise aquosa, a gente tem que pensar o seguinte. Se é uma eletrólise aquosa do NaCl, está acontecendo 2 processos aí. No meio, o meu NaCl, como ele está sendo colocado em água, porque é uma eletrólise aquosa, a gente libera o Na+ e o Cl-. Só que como a gente viu lá em equilíbrio químico com pH,
Só o fato de ter água no meio, a água ela consegue reagir com ela mesma. E quando a água reage com ela mesma, acontece uma autoionização da água. Temos aqui um equilíbrio iônico liberando H+ e OH-. Então, na eletrólise aquosa, eu tenho a presença de duas espécies positivas e duas espécies negativas, tá? E aí, para isso, né, para a eletrólise acontecer, a gente tem que se lembrar da prioridade de descarga, porque não são os dois íons positivos que vão para o polo negativo, ou seja, que vão para o cátodo, e não são os dois íons negativos que vão para o polo positivo, que é o anodo. Vai um só. E aí, quem vai é de acordo com a prioridade de descarga, tá? Então, a gente vai pensar o seguinte, fazendo essa análise, né, vou interpretar aí as questões para a gente poder pensar. Na primeira fala que o ânion cloreto é oxidado no anodo, polo positivo, da cuba eletrolítica. Para eu saber se o cloreto vai ser oxidado no anodo, primeiro eu vou pensar aqui, ó, entre o Cl- e o OH-, quem tem prioridade? Lá na prioridade de descarga, a gente vê que o Cl- tem prioridade frente ao OH-. Então, realmente, é o Cl- que vai ser descarregado. Aí, agora, ele vai para o anodo ou para o cátodo? O Cl- vai para o polo positivo. O polo positivo na eletrólise é o anodo. Então, essa aí, ela está correta. O ânion cloreto vai ser oxidado no anodo, que é o polo positivo. A letra B fala que no cátodo, o cátion sódio é reduzido, produzindo sódio metálico. No cátodo. Aí a gente tem que olhar a prioridade de descarga entre o sódio e o H+. O sódio, ou melhor, o H+, ele tem uma prioridade de descarga frente ao Na+. Então, na realidade, quem descarrega é o H+, e não o sódio. O sódio fica em solução, tá? Então, a segunda aí, ela tá errada. A terceira, nesse processo também são produzidos gases hidrogênios e solução aquosa de soda cáustica. Verdade. A gente tem a formação do gás cloro por estar descarregando o Cl-, a gente tem a formação do gás hidrogênio por estar descarregando o H+, e como fica Na+ e OH- no meio, a gente forma soda cáustica. É exatamente toda a explicação que eu dei lá na aula, tá? Da eletrólise aquosa. São esses três produtos que a gente consegue obter de uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então, letra B é a alternativa correta. Para a gente fechar aí, vou na questão 5. Questão 5, a gente tem aí em relação à eletrólise de uma solução aquosa concentrada de CuCl2. Qual a afirmativa errada? Então, eu tenho a eletrólise aquosa do CuCl2. Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem o CuCl2 em água. Então, eu vou liberar o Cu+2 mais 2Cl-. E eu tenho, paralelamente acontecendo, a autoionização da água. Então, eu vou ter a liberação do H+, mais o OH-. Aqui a gente... às vezes dá uma falhada na mesa aqui. Então, agora a gente vai ter que analisar a prioridade de descarga entre cada uma dessas espécies. Aí a gente tem lá a prioridade. O Cu+2, deixa eu lembrar aqui, ele vai ter uma prioridade maior do que o H+, né? Porque isso aí, o Cu+2 tem uma prioridade de descarga maior que o H+, tá? É exatamente a prioridade que eu passei lá para vocês, tá bom? A gente tem a prioridade dos cátions, elementos da família 1A tem uma prioridade menor que a 2A, que é menor que o alumínio, que é menor que o H+, que é menor que os demais. Então, o Cu+2 estaria nos demais.
E lá dos ânions, os ânions oxigenados têm uma prioridade menor que o OH-, que tem uma prioridade menor que o Cl-, tá? Então, entre o Cu+2 e o H+, o Cu+2 tem prioridade, e entre o Cl- e o OH-, o Cl- tem prioridade. O Cu+2 positivo vai para o polo negativo. Se ele vai para o polo negativo na eletrólise é o catodo. Então, o Cu+2 está indo para o catodo, o Cl- está indo para o polo positivo, que é o anodo. Então, o Cu+2 está reduzindo, o Cl- está oxidando. Então, na letra A fala que há deposição de cobre metálico no eletrodo negativo. O cobre metálico, aí ó, novamente aqui ó, é a alternativa errada, tá? Então, o cobre metálico está tendo deposição de cobre metálico no eletrodo negativo. Verdade, porque o cobre+2 está indo para o eletrodo negativo, que é o catodo, está reduzindo a cobre metálico. Então, isso aqui é verdadeiro, mas a gente quer errado. Letra B. A formação de cloro gasoso no eletrodo positivo. Verdade, porque o Cl- está indo para o anodo, que é o polo positivo, e aí ele está sendo convertido a gás cloro. Exatamente a semi-reação que a gente fez anteriormente. Verdade também. Letra C. Os íons Cu+2 são reduzidos. Verdade, porque está indo para o catodo. Os íons Cl- oxidados. Verdade, porque está indo para o anodo. Letra E fala que a reação que se passa na eletrólise pode ser representada pela equação. Aqui está falando que o Cl2 está indo a Cl-. É exatamente o oposto, né? É o Cl- que está sendo oxidado indo a Cl+2. E aqui é o Cu+2 que está sendo reduzido a cobre zero. Então, é a reação oposta, tá? O que está aqui no produto dessa reação deveria ser o reagente, e o que está no reagente deveria ser o produto. Então, a letra E está errada, tá bom? Pessoal, então de forma geral, né, fizemos aí bastante questões envolvendo aí pilhas e eletrólise. É dessa maneira aí que é cobrado pra gente, né, que é aplicado esse conteúdo. Então desejo que vocês tenham aí um bom estudo, né, estudem com carinho, tentem pensar e repensar essas questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, aí ao longo do processo, vocês podem estar mandando para mim, que a gente vai sanando essas dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês.